Tá gravando já? Não, ainda não, né? Aí, foi. Boa. Bora, agora tá gravando. Beleza, então, na última aula eu vou só seguir um pouco, só explicar como a gente chegou até aqui, porque tem muita coisa que ficou para trás, que eu acho que a gente vai trabalhar isso com vocês, com o pessoal do semestral, que está começando agora. Mas eu vou dar uma adiantadinha aqui para a gente poder só partir do mesmo ponto e poder fazer exercício com vocês dessa aula que eu dei para o pessoal do anual. Então, bora lá. Até aqui, a gente tinha visto, até esse momento, em física, a gente viu como que os movimentos acontecem. Então, por exemplo, quando você está num carro, você está se locomovendo, ou num trem, está no metrô, e o metrô está chegando na estação, ele freia, o seu corpo, você sente ele indo para frente. O que é isso? Isso está acontecendo alguma coisa, mas tudo isso, como que você faz o movimento, como que eu calculo, por exemplo, para fazer o deslocamento de um ponto A até um ponto B. Então, tipo, você quer ir lá sair da zona sul de São Paulo, a gente vai até a zona norte. Quanto tempo que você dá isso? Então, a gente pode fazer uma média, mais ou menos, de quanto tempo demora entre cada estação, quantas estações tem, e fazer um cálculo aproximado. Então, muitas vezes, o que a gente vê nos movimentos, tanto faz o que está gerando esse movimento. Quando a gente olha só para o movimento em si, sem o que está causando esse movimento, que eu falei agora, num metrô, por exemplo, a gente sabe que tem um motor, que tem alguma coisa acontecendo que está empurrando esse trem para frente. Mas na hora que você vai falar do tipo, eu vou demorar meia hora para chegar até aí, ou, eu sei que, sei lá, vou pegar uma estrada, tem 400 quilômetros, eu sei que normalmente faz 100 quilômetros por hora, vou demorar 4 horas mais ou menos para chegar lá. Quando você faz isso, tanto faz o que está empurrando esse carro, o que está acontecendo. Peraí que mais alguém chegou. Então, aí quando a gente está falando disso, a gente está falando da cinemática. Esse é um material que a gente trabalhou no começo do ano e que só falava desses tipos de movimento. Então, o movimento ele pode não ter aceleração, então está numa velocidade contínua, ele pode ser um movimento que está variando de velocidade, então você sente, que nem eu falei, o trem ele freia ou ele acelera, você vai com o corpo para frente, vai com o corpo para trás. Então tudo isso está variando a velocidade. Então esse é um outro tipo de movimento, mas a gente continua não se importando com o que está gerando esse movimento. Mas aí um pouquinho para frente a gente começou a trabalhar o que gera um movimento, o que faz ter um movimento. Então, por exemplo, eu tenho um bloquinho aqui, uma bola. Se eu empurro ele, faço uma força, ele começa a se movimentar. Então, eu estou começando a entender o que gera esse movimento. A partir daí, a gente está começando a estudar a dinâmica. A gente está vendo o que essa parte chama dinâmica, que é o que gera, o que causa o movimento. E aí, um pouquinho mais para frente, depois de a gente ver essas forças e entender melhor o que está gerando esse movimento, a gente começou a falar sobre trabalho, energia e potência. Porque são termos que a gente ouve muito no dia a dia, né? Você fala, nossa, esse carro ele é mais potente que o outro, ou, nossa, esse carro consome muita gasolina. Então, tipo, você está falando sobre consumo, ou imagina se fosse um carro elétrico, ele consome muita energia. Então, a gente está falando de energia, a gente fala de potência, a gente fala... O que tem a ver o trabalho com a forma como a gente fala trabalho, né? Aqui na física, quando você fala em trabalho, ele tem uma conotação diferente do que a gente está acostumado, principalmente quando você veio de uma aula de história, talvez, né? Mas aí, por que eles chamaram isso de trabalho? Tem alguma coisa a ver, tem alguma relação aí também. E aí foi isso que eu tentei trazer nessa aula, que é juntar um pouco de tudo isso, sem ir muito a fundo, sem fazer exercício na aula. O que eu quis passar foi só uma noção mais genérica disso. E aí o que eu passei aqui, né? Um pouco fazendo umas perguntas para vocês. O que é energia? Se a gente pode criar ou perder energia, e se tem mais de uma forma de energia, né? Eu comecei só trabalhando por isso. E aí tudo isso daqui, deixa eu pôr um apontadorzinho aqui. Tudo isso daqui são as formas de energia que a gente tem. Por isso, alguns exemplos, né? Então, existe energia na forma térmica, que é um calor, o seu corpo está quente ali, porque tem uma energia térmica acontecendo ali. Ou quando você põe a mão perto de um fio que está passando energia e ele está esquentando. Ou seja, tem uma energia que está saindo na forma de calor. Então, isso é uma energia térmica, existe energia elétrica, que a gente conhece, energia mecânica, que a gente vai falar mais aqui nessa aula, uma energia química. Então, quando vocês virem numa aula de química, alguma coisa que misturou dois componentes, duas coisas, e saiu um calor, uma luz, alguma coisa, isso são formas de energia química. Bom, eu estou passando rapidinho, né, só retomando isso, né, eu já falei isso várias vezes, mas só para vocês, tá bem corrido mesmo, a ideia não é ficar muito, não é que, nossa, eu vou aprofundar, explicar, dar outra aula de 50 minutos sobre isso, eu só quero passar para a gente começar a fazer exercício aqui, para quem não viu nada, não ficar muito perdido.
Aí desculpa quem já viu também a aula do anual. Mas bora. Aqui eu dei um exemplo só de transformação de energia química em mecânica. Energia mecânica é toda aquela energia, tudo que você fala em mecânica, por que a gente fala que um carro, vou levar o carro no mecânico? É tudo que trabalha com peças em movimento, coisas em movimento, tem relação com mecânica. Então, quando a gente está falando em movimento, é a parte de mecânica da física. Então, o que acontece? Isso aqui é um pistão dentro de um motor do carro. Não sei se vocês já viram, é bem interessante até. Entra a gasolina com oxigênio, por isso que tem dois tipos de pontinho aqui. Ele é pressionado e esse negocinho aqui em cima, ele solta uma faísca e esse oxigênio com a gasolina explode e aí essa explosão faz uma força e empurra esse pistão para baixo, que volta a descer e subir. Aí na hora que ele volta, ele empurra o gás para cima, na hora que ele volta de novo, aí puxa mais e fica refazendo esse ciclo aqui. E é assim que um motor de carro, de ônibus, todos eles funcionam. O que é isso? É uma transformação da energia química, que na hora que ela explode aqui é uma combustão, está transformando em energia mecânica. Outro exemplo de transformação de energia, né? O que eu quis mostrar nessa aula é que as energias, você não está inventando, você não está criando uma energia. Todas elas são transformações. O carro, para ele ter um movimento, ele veio da gasolina, que é uma energia que funcionou. Sem a gasolina, sem o álcool, o carro não funciona. A energia elétrica que a gente tem, ela depende de alguma coisa que gerou essa energia, né? Então, no caso de uma usina eólica, por exemplo, o vento bate, gira isso daqui, e a rotação dessa pá aqui, desse ventilador gigante, ou seja, a energia mecânica, a rotação dele, está gerando energia elétrica. E aí isso vai ser uma coisa mais para frente que a gente vai falar em como essas coisas funcionam, né? Como que acontece a geração de energia elétrica. E isso é muito legal de física, porque física a gente trabalha, vocês vão vendo, sempre com coisas do dia a dia, da vida, do que a gente realmente vê, vivencia. Você entende como o mundo funciona e como você pode transformar ele, como você pode melhorar as coisas que estão ao seu redor, ou pelo menos ter uma noção, né, do que as coisas estão acontecendo. Por isso que física é legal, por isso que eu dou aula de física. Mas enfim, vamos continuando. E aí eu comecei a mostrar outros tipos de transformação de energia, né? Aqui eu dei uns exemplos mais, acho que mudanças de tipo, assim. Aqui eu quis mostrar uma coisa que cai mais em exercício. E é muito comum em exercício de vestibular vocês verem exercício assim de física. Uma bolinha está aqui em cima, aí ela do nada aqui tem movimento. O que gerou esse movimento? Ela não teve um... Lembra que eu falei? No começo da matéria, a gente só via a bolinha em movimento e acabou. Aqui eu quero saber o que gerou, por que ela estava parada aqui e começou a ter um movimento. Então, nesse caso, ela estava no alto, e aí o fato dela começar a descer, imagina que ela estava bem na beiradinha aqui, né? A altura dela, essa altitude, ou seja, a gravidade, ela tinha uma energia potencial, então isso é uma palavra que a gente vai trabalhar aqui. Então a energia potencial com essa bolinha que estava aqui em cima se transformou numa energia de movimento, numa energia cinética. Então a palavra cinética tem a ver com movimento. Então, entenderam mais ou menos aqui a ideia? Essa bolinha não é impulso, não, né, Pro? A bolinha não, caindo não é um impulso, né? não. Faz conta que ainda não teve nenhum empurrão aqui. Mas é que aqui ela está longe, mas imagina que ela estivesse bem na beiradinha aqui, você viu a partir do momento que ela estava parada e começou a cair. Ainda não teve nenhum impulso, não. Impulso é uma coisa mais para frente, a gente vai poder trabalhar também. O impulso ele tem a ver com o tempo de interação de uma força. Se você só dá uma encostadinha ou se você pega e empurra por mais tempo. Isso tem a ver com o impulso, ele mede isso também. No caso, impulso é no caso quando, tipo, alguma coisa força, entre aspas, né? O impulso ele é uma forma de... o impulso ele é uma medida, que nem eu falei, né, do tempo que uma força ficou sendo feita num objeto. Então ele tem a ver com o tempo de interação, assim, mas isso é uma coisa mais para frente. Tipo, eu acho que cai menos assim também. A gente nem dá muita ênfase aqui no nosso cursinho, porque é bem difícil cair alguma coisa sobre impulso, viu? O que normalmente se tem é uma força constante sendo aplicada, é como se fosse o tempo inteiro fazendo uma força num objeto. Certo? Entendi. Obrigada. Valeu. E aí aqui o que eu estava mostrando era isso, né? O que fez ele se movimentar, então, foi o fato dele estar no alto. É como se eu pegasse uma bolinha e soltasse. Então ela está parada aqui na minha mão, na hora que eu soltei, ela entrou em movimento. Então, se ela tivesse parada no chão e eu soltar, ela não vai entrar em movimento. Imagina que essa bolinha já está parada aqui. Eu solto ela, não vai acontecer nada. Por quê? Ela não tinha uma energia anterior, uma energia acumulada, uma energia potencial. O que é potencial? Quando você fala assim, nossa, esse fulano aí tem potencial, hein? Nossa, aquele ali, ele... O que quer dizer o potencial? Que a pessoa não é alguma coisa ainda e vai virar alguma coisa muito foda. Tipo, se um jogador de futebol falou, esse aí tem potencial.
Por quê? Você está vendo que ele ainda não é aquele craque, mas ele tem condições de virar alguma coisa. Então a energia potencial é justamente isso. Ela é uma energia que ela quer dizer que você tem a possibilidade de ter alguma... Ela tem uma energia acumulada, ela tem essa possibilidade. E aí o que acontece é que é justamente isso. Essa energia que está aqui pela altura, energia potencial, no caso gravitacional, ou seja, de altura da gravidade, gera movimento. E nesse caso aqui, a flecha, na hora que você puxou, isso aqui funciona como se fosse um elástico, né? Ela está puxada, na hora que você solta, essa energia que você acumulou, essa energia potencial que você pôs na corda, vira uma energia cinética, ela empurra a corda. Então, nesse caso, a gente chama dessa energia, a gente vai falar aqui mais para frente, né? Dessa energia potencial sendo transformada em cinética. Só pular um pouquinho aqui, eu já mostro. Cadê? Energia aqui. A energia gravitacional, a energia potencial do tipo gravitacional, ela está relacionada com a altura, e tem a energia elástica, que está relacionada com tipo uma mola, quando você aperta e depois você solta, ou essa corda que você puxou e depois você soltou. Então, isso daqui são formas de energia potencial que a gente, quando entra em movimento, ela transforma toda essa energia potencial em elástica. Bom, vamos passar, só passar em todos os slides. E aqui foi o que eu falei para vocês, já dei uma adiantada, que a cinética tem a ver com movimento, ela é uma energia que está ligada com a velocidade do corpo, então se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Toda vez que você pensou em velocidade e tem um corpo com uma massa, ele tem energia cinética, e a fórmula é essa daqui. A energia cinética, para você descobrir, se eu falar para você, quanto vale a energia cinética desse corpo? Você vai só pegar a massa dele, multiplicar pela velocidade ao quadrado e dividir por 2. Isso é a nossa energia cinética. E a energia potencial gravitacional que eu falei para vocês até agora, ela é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Por quê? Eu falei para vocês, se você está no chão, ela não tem energia potencial, a altura do objeto é 0. Se você tem uma certa altura, você vai ganhando a cada vez que você sobe mais energia potencial. Aí quando você solta essa energia potencial, ela pode virar a energia cinética, que é o que a gente falou aqui, porque ela vai ganhando velocidade. É a mesma coisa na energia elástica, né? Porque na energia elástica, potencial elástica, ela também depende do quanto você, no caso aqui era da altura, né? Aqui depende do quanto você deslocou essa mola ou essa corda. Então, o X, ele está falando pra gente, esse X aqui, o quanto eu puxei, desloquei da posição neutra, que é aqui. Isso aqui é a posição neutra, na hora que eu fui puxando, esse tanto que eu vim daqui até aqui, é esse X. Beleza? No caso, normalmente é de uma mola, né? Aqui eu só dou um exemplo mais prático, mas uma mola, se ela está parada, na hora que você aperta ela, o tanto que você comprimiu é o X para a gente achar uma energia elástica. Bom, bora. Aí eu falei um pouco na aula sobre hidrelétrica, para a gente não perder muito tempo aqui, para só explicar um pouco como funciona a hidrelétrica, porque a gente está falando muito de bandeira vermelha, né? Do quanto a nossa energia está mais cara. Expliquei, isso aqui é legal, que é como funciona uma energia elétrica. Depois acho que eu vou ver com o pessoal para a gente disponibilizar essa aula para vocês. É legal vocês verem ela inteira, que é interessante. Como essa água, ela é como se fosse uma energia potencial, que nem aquele caso da bolinha, né? Descendo, aí ela entra em movimento, faz essa energia elétrica, faz energia cinética, e ela gira isso daqui igual tinha da eólica, né? Então a energia cinética da água gira uma turbina, que gera energia elétrica e depois sai por aqui. Isso que vocês veem aqui, dessa água escorrendo, é só uma comporta para esvaziar quando ela está muito cheia, e eles não querem que ela transborde ou alguma coisa assim. Então é para controlar o nível, não é daqui que sai energia, é bem legal. E essa aqui, para quem não sabe, é a hidrelétrica de Itaipu, que é foi por muito tempo uma das maiores usinas do mundo, e ela fica ali em Foz do Iguaçu, na divisa com o Paraguai e o Uruguai. Com a Argentina e o Uruguai, desculpa. Bom, deixa eu continuar aqui. Alguém tinha entrado aqui. Beleza. E aí eu cheguei no finalzinho no trabalho, né? O que é o trabalho mecânico? O trabalho, ele tem muito a ver com o deslocamento gerado pela aplicação de uma força. O que quer dizer isso? Se você está aplicando uma força para a física, o trabalho é quando ele está gerando alguma coisa. Então, do tipo, se eu apliquei uma força em alguma mesa, em alguma coisa, em um objeto, e ela não está se movendo, ela não saiu daquela mesma posição, então ela não teve um trabalho. O trabalho ele só acontece quando tem um deslocamento. Então, toda vez que a sua força do seu trabalho, a sua força gerou um deslocamento, isso é trabalho em física. Então, o trabalho que a gente representa por esse T diferente aqui, que é uma letra grega, que é o tal, ele é
na fórmula, ele é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Mas toda vez que a força estiver no mesmo sentido, que nem aqui eu fiz uma força e empurrei ele para cá. Esse cosseno de θ, eu não vou entrar muito agora a fundo, a gente vê depois nos exercícios, ele é 1. Aí depois a gente pode explicar isso melhor para vocês, até na aula lá que eu falei, eu expliquei um pouquinho melhor. Mas bom, só para a gente fechar a aula aqui, a teoria para a gente começar o exercício, né? Que apesar de até agora eu só falei, é uma aula de exercício. E também ele está muito associado à variação de energia. Então até agora eu falei de energia, né? Então o trabalho, se a gente pode igualar, ele é igual à variação da energia. Então, se eu tinha uma certa energia cinética, ou estava parado e empurrei uma coisa até um outro ponto que ele teve uma energia cinética maior, essa variação da energia que teve foi porque a gente aplicou um trabalho naquele objeto. Então a gente consegue também fazer exercícios usando essa fórmula aqui. Belezinha? Nossa, tinha potência ainda com essa aula tinha muita coisa. Bora só para também começar. Acho que pode deixar isso para depois, mas a potência ela está ligado quando a gente fala tem potência elétrica, né? Potência ela é sempre a variação da energia pelo tempo. Então quando você pega uma luz, você vai pegar a sua conta de luz e você olhar lá, ele está em quilowatt-hora. O watt é uma unidade de potência. Aí eles multiplicam esse ΔT aqui em hora e aí a gente tem o tanto de energia. Então, basicamente, para você fazer quanto você gasta de energia na sua casa, é só você pegar a potência dos objetos elétricos que você tem e multiplicar pelo tempo de uso. Com isso, você acha a energia elétrica que você vai gastar. Eu já fiz, no começo da minha faculdade, a gente teve um trabalho que a gente tinha que fazer isso, pegar tudo que você tem na sua casa, todas as lâmpadas, chuveiro, não sei o quê, e ver por dia quanto que a gente fica essas coisas ligadas, qual a potência, e fazer uma estimativa no final do mês, quanto que você vai gastar. E aí a gente olhava a nossa conta de luz para ver quanto que deu, se estava próximo à nossa estimativa. E é bem legal, se você faz muito certinho, coloca todos os objetos elétricos, um tempo bem próximo do que é usado normalmente, chega bem próximo mesmo, porque é isso que eles fazem. Eles fazem um reloginho que fica contando o tempo que você usou cada potência ali dos seus objetos. Beleza? Então, isso aqui mais ou menos. E o que tem isso a ver com o que eu falei até agora, né? Porque isso também serve para energia elétrica, para energia mecânica. Como eu falei, quando tem uma variação de energia, se eu ver por quanto tempo demorou para ter essa variação de energia, eu tenho a potência. O que isso quer dizer para a gente? Se eu tive uma variação de energia muito grande num tempo pequeno, a minha potência é alta. Pensa num carro. Um carro está parado e vai de 0 a 100 km por hora em poucos segundos. Vocês entendem isso? Que quanto mais rápido ele chegou nesse tempo, você fala, nossa, mais potente esse carro é. Por quê? A variação de energia cinética, o que ela tem a ver? Com o movimento. Eu estou falando variação, né? Mas para quem eu não expliquei, esse triângulozinho aqui, ele é um delta. Delta ele quer dizer variação. Eu vou mostrar já no exercício como que a gente aplica isso. Mas a variação ela quer dizer você pegar, que nem variação de temperatura. Se agora está 20 graus, daqui a pouco está 30, qual que foi a variação? Aumentou 10 graus. Você faz um menos o outro. É o quanto variou no tempo. E aí a potência é isso. Quanto mais rápido a gente consegue variar a nossa energia, maior é a potência do que a gente está medindo. E é basicamente isso, potência. Para qualquer coisa, para energia elétrica, para mecânica, para tudo. É a variação da energia pelo tempo. Certo? E era isso, a parte da teoria. Desculpa, gente, eu dei uma aula de 50 minutos em 20 minutos para vocês. Muito corrido, mas é para a gente poder fazer um pouquinho de exercício. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu passar para o exercício? Eu sei que foi corrido, deve ter ficado muitas dúvidas, mas hoje é aula de exercício, então se ficou dúvida, bora fazer. A gente pode até escrever agora, fazer alguma coisa aí. O que vocês acham? Nada. Tipo isso, né? Falei muita coisa em 20 minutos, desespero. Bora, tomar uma água. Bom, é que eu falei de muita coisa, né? Tipo, eu super entendo quem tá perdido, porque eu juntei um monte de coisa. Só queria que você entendesse mais ou menos a teoriazinha assim. Exato, é pra vocês irem se acostumando, quem não viu, porque realmente, para quem estava acompanhando a aula, eu dei uma aula em 50 minutos e vinha vendo todo o conteúdo,
aí dá para entender um pouco melhor. Mas exato, ó, o que a Kate falou ali é muita informação. E, gente, isso aqui, nossa, isso aqui dá para aprofundar e fazer uma aula para cada tópico desse. Eu acho que a ideia é essa. Quem vocês conseguirem entender por cima, boa, ó, quem já viu, quem tem o link no YouTube puder mandar aqui, ajudaria muito também, porque eu não sei onde está o link, mas depois eu posso mandar para vocês. Mas, bom, só quis dar uma revisadinha geral para vocês terem um pouquinho de noção. E era essa a ideia. Ó, a Rayane perguntou se eu soprar a bolinha... cadê? Considera impulso? É que, nesse caso, acho difícil a gente considerar isso, mas você pode considerar. Você falar o tempo que ficou, quando você soprou, é como se tivesse uma força sendo aplicada num único ponto. É que normalmente simplifica, né, os exercícios que a gente vai fazer, vocês vão ver. Se encostar na bolinha, por exemplo, e ela cair, pode-se considerar que o... Então, é o que eu falei, gente, não preocupa muito com esse termo do impulso, porque em física o impulso ele tem uma conotação, uma ideia um pouquinho diferente do que vocês estão falando. A gente olha normalmente em física uma força aplicada ou uma força aplicada constante ou só depois que ele já está em movimento ou uma mudança assim, de alguma coisa. A gente vai trabalhar isso melhor, mas o impulso é o que eu falei. Ele é uma coisa... Difícil explicar para vocês agora, sem entrar muito no tópico. Mas vamos boa, mandaram a aula aqui. Vamos pular essa parte do impulso, que daí a gente trabalha isso melhor com o tempo. Sem passar na frente as coisas. Boa, time, boa para quem mandou. Bora pro exercício, então. Show! Para quem está entrando agora, como que a gente faz em física? Vou mostrar para vocês. Eu sempre mando no nosso Classroom como chama isso? Um Google Forms, um formulário aqui do Google com a lista de exercício, para vocês colocarem o e-mail de vocês, para a gente poder mandar depois relatórios e coisas, o nome de vocês, e eu sempre faço umas perguntinhas aqui que eu acho legal vocês sempre responderem, que isso ajuda muito a gente, né? Porque uma coisa é o quanto a gente conseguiu dar uma aula legal, motivadora, que você entendeu, que é essa primeira pergunta aqui, e depois é o tanto que você achou difícil, porque você pode ter achado a aula muito fácil, por mais que tenha sido motivadora, e isso é ruim também, ou muito difícil. Porque se a aula também foi, nossa, impossível de vocês entenderem, quer dizer que a gente está dando errado, ou está faltando algum conteúdo, alguma coisa. Então, essas duas perguntinhas ajudam muito a gente melhorar a aula. Então, vai ajudar muito se a gente até melhorar a aula para vocês, se vocês responderem isso aqui quando for fazer a listinha. Show? Bora e aí. Aí o resto, acho que a gente faz. Sempre tem umas questõezinhas para trabalhar, um pouquinho mais conceitual, e depois vai ficando mais difícil a lista conforme vai descendo. Tá vendo? Aí tem um exercícios intermediários, e depois uns exercícios, nesse caso, normalmente tem uns extras, esse aqui foi sobre Olimpíadas. Aí tá bem legal, porque o tema foi inteiro só de exercícios olímpicos. Você vê como tem muita coisa, e tudo a gente do grupo de física que fez, então vocês não vão achar por aí, mas é interessante ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Melhor aí, né, com esse zoom. Bora, vamos lá, tentar fazer uns exercícios? Exercício 1, então, o que ele está falando? Com relação à energia mecânica, assinale a alternativa correta. Então, a energia mecânica, né? Ela está falando aqui, divide-se em cinética, potencial gravitacional e elétrica. Não pode ser transformada em calor ou som. É possível transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética. É impossível converter a energia mecânica em energia elétrica e vice-versa. É impossível exercer trabalho a partir de energia cinética. Então, bora. Merda, eu já mostrei para vocês, não era para mostrar o resultado. Mas vamos lá. O que a gente está pensando aqui, né? Até agora, o que eu falei para vocês? A energia mecânica, ela tem muito a ver com movimento, Então, quando eu falo em energia cinética, ela tem a ver com movimento. Então, beleza, está dentro da energia mecânica. Quando eu falo em potencial gravitacional, essas energias potenciais, gravitacional, energia potencial elástica, elas são potenciais de transformar em movimento cinético. Porque a gravitacional, como eu falei, você solta, ela vai virar um movimento. Então, até aqui, tá vendo bem. Mas a energia elétrica, ela não tem nada a ver com a energia mecânica, ela é uma outra forma de energia. Então, essa aqui está incorreta. Certo?
Ó, agora no exercício eu quero que vocês me interrompam. Se você não entendeu o porquê que é, ou porquê que elétrica, por exemplo, não é uma energia mecânica, a gente para e aí eu mostro para vocês melhor alguma coisa. E aqui a gente vai com mais calma, não vou correr tanto, prometo, até tô dando uma acalmada, porque a ideia é a gente entender no exercício a teoria. Bora. O que fala aqui depois? Não pode ser transformada em calor ou som. O que eu estava falando para vocês até agora, né? A energia, a gente se transformava as energias. Então, a energia mecânica num carro, que eu mostrei para vocês, a energia química, né? A explosão, mexia o pistão, e isso fazia uma energia cinética, ou seja, fazia o movimento do carro. Da mesma forma, se você fizer, por exemplo, o que é uma energia? Se eu mexer minha mão, é uma energia mecânica, certo? Tudo que eu falei, tem movimento, tem energia mecânica. Se eu ficar esfregando a minha mão uma na outra, isso aqui é a energia mecânica. Mas o que acontece quando eu esfrego uma mão na outra? Primeiro, vocês conseguem ouvir, não sei se estão ouvindo, ó. Tá vendo? Isso aqui, ou seja, o meu movimento, o próprio movimento está gerando calor na minha mão. Quando a gente está com frio, a gente faz assim, você esquenta a sua mão e também gera um movimento. Então a minha energia mecânica está sendo transformada em calor e som. Então eu acabei de dar um exemplo para vocês de como transformar a energia mecânica em calor e som. Então, aqui está falando o quê? Não pode ser transformada em calor e som. Então tá errado. A gente tinha a alternativa correta. É possível transformar energia potencial gravitacional em energia cinética? Sim. O que a gente falou para vocês naquele da bolinha lá? No exercício da bolinha, eu soltei ali na rampa, na pontinha já. Eu coloquei na pontinha da rampa, ele só começou a descer e entrou em movimento. Ou seja, a energia potencial gravitacional transformou-se em energia cinética, que quer dizer que a gente enxerga essa energia cinética na forma de movimento. Então você viu um movimento, tem energia cinética. Ela estava paradinha ali em cima, ou estava parada na minha mão, soltei uma coisa, entrou em movimento, então não tinha energia cinética e passou a ter. Ficou claro? Vocês entenderam por que essa aqui é a certa? Manda um sim aí para mim, ou não, ou qualquer coisa. Boa, adoro que vocês mandaram alguma coisa. Show. Professor, Oi? eu só fiquei meio em dúvida em relação à primeira alternativa. Por que a elétrica não tem muito a ver? Porque é o que eu estava falando, a energia mecânica ela é relacionada sempre a movimento de um corpo, de um objeto. Então a energia elétrica ela é uma outra forma da gente classificar a energia. Lembra no slide? Deixa eu voltar aqui no comecinho dele. Eu mostrei várias formas de energia para vocês. E a energia mecânica, eu falei, ela está sempre relacionada a movimento. A elétrica, ela tem a ver com movimento de elétrons. A gente vai trabalhar isso melhor, mas toda molécula, ela tem um núcleo e elétrons rodando nela. É esse movimento desses elétrons que faz a energia elétrica. Ela não está dentro da energia mecânica. Certo? E aí o que estava falando aqui na pergunta era falando que a energia mecânica ela se divide em cinética, potencial, gravitacional e elétrica. Só não é por causa da elétrica. O resto a gente poderia até pensar que tá certo. Agora deu para entender. Obrigada, professor. Boa. Show. Vamos só terminar as outras aqui. É impossível converter a energia mecânica em energia elétrica. Não, né? A hidrelétrica é um ótimo caso que eu mostrei rapidinho para vocês, ou até na eólica. A energia mecânica do movimento girou uma turbina que também está em movimento, também está com energia mecânica, e é esse movimento que vira energia elétrica. Ainda é um meio obscuro para vocês como isso acontece, mas até o final do ano eu quero que vocês entendam isso melhor, como que essa transformação funciona. É bem interessante. E o final aqui é impossível exercer trabalho a partir da energia cinética. Não, né? É o que eu falei para vocês. O que é o trabalho? Ele é uma força quando tem um movimento. Então, é uma força aplicada que gera um deslocamento. Se eu tenho um objeto parado e eu fiz um deslocamento nesse objeto, ele começou a se mover. Então, o meu trabalho, ele está ligado com essa energia cinética. Então, ele é possível. Então, exercer trabalho a partir da energia cinética, o movimento de uma carga está em movimento e vai e desloca outro, tipo uma bolinha de sinuca, né? Ela está em movimento, uma energia cinética, vem, bate e empurra e faz uma outra entrar em movimento. Essa energia cinética transformou, fez um trabalho. Então, tá errado porque tá falando que é impossível e não é impossível. Show. Então, a alternativa correta era essa aqui mesmo. Bora para 2? Pode-se dizer que... Manda. Posso fazer uma pergunta? Claro. Então, uma delas é
qualquer energia pode virar qualquer energia? Ou tem alguma exceção? Difícil, hein? Não sei te dizer. Não arriscaria falar que todas se transformam em todas, mas a gente hoje Tá. em dia consegue fazer quase todas essas transformações. Ah, certo. Não, é porque, tipo, em alguns momentos tem uma questão, tipo, falando assim, essa não pode virar tal energia, e eu não penso em nenhum exemplo, aí eu vou achar que é verdade, entendeu? Entendi. Mas E sempre pensa nisso. Eu acho que eu iria para o caminho de, tipo, se eu não tenho certeza, mas eu arriscaria que sim, que a gente consegue transformar uma energia em outra, quase sempre. entendeu? E mais uma coisa, que assim, as aulas que estão tendo, essas que são mais exercício, nunca dá pra fazer, tipo, mais de 3 exercícios, assim, né, nas aulas. Tem algum momento que dá pra gente tirar dúvida? É nas aulas de sábado ou dá pra tirar durante a semana em algum lugar? Porque aí eu vou fazer exercício e vai que eu não tenho tempo, eu só vou errar, entendeu? Cara, sua pergunta foi genial. Porque essa aula de exercício era para ser isso, era para a gente também poder tirar dúvidas e fazer junto, mas como agora como a gente tem bastante gente participando e que nem vocês, muita gente não viu a teoria, fica difícil realmente a gente tirar muita dúvida aqui. O que é E o é meio negócio? curta a aula também, pra tirar dúvida. Exato. Mas o que é o negócio? Pelo menos aqui em física, a gente está super aberto a qualquer momento, mandou no grupo, eu tô de olho em todos os grupos, pelo menos agora eu tô porque eu não estava no grupo de vocês. Manda dúvida lá. Se eu não puder responder, alguns outros professores de física vão estar de olho e a gente já responde no grupo. Se vocês não quiserem, tiver com vergonha de mandar, pode mandar no privado, manda mensagem para mim mesmo, que mesmo se não for eu, que eu falei, eu vou encaminhar para algum professor e eles vão entrar em contato com você. E aí a gente sempre tem um tempinho ali e consegue explicar, tipo, de vez em quando eu faço vídeo para explicar, eu posto no grupo depois, ou explico para vocês se for uma dúvida mais conceitual, mando um áudio, a gente vai conversando. Importante, mas isso é fundamental. Faz exercício, fica com dúvida e manda dúvida, porque é aí que você vai aprender. Sim, eu tava com medo de só ter esse horário, ainda mais porque tem aula que eu não consigo participar, as que são antes das 19, eu tô trabalhando, eu não consigo entrar. Aí eu fiquei, eita, ferrou. Não, boa, mas pode mandar aí que a gente vai se ajudando e faz dar certo. Show, bora para a próxima então. Vou tentar fazer esse aqui, acho que, vamos ver o que vocês acham dele. Pode-se dizer que a energia potencial gravitacional cresce conforme a velocidade do corpo, decresce conforme a massa do corpo, cresce conforme a altura em que o corpo se encontra, decresce conforme a velocidade do corpo, não é dependente da massa do corpo. Vou só mostrar a fórmula para vocês de novo dela, e eu quero que vocês me respondam vendo a fórmula. Ó, o que é a fórmula de energia potencial? Depende da massa, gravidade e altura, né? Então vamos lá. Fala aí para mim, qual alternativa que vocês acham que é? A, B, C, D ou E? Qual do que a energia potencial ela cresce ou decresce conforme o quê? Velocidade, massa, altura? O que vocês acham? Acho que a A, talvez. Ó, então, lembra da Cresce fórmula? conforme a altura em que o corpo se encontra. Ver se ele não tá vendo. A energia potencial não tem relação com a velocidade. Na fórmula é massa, gravidade e altura, né? Então, eu diria já aqui também que eu acho que essa B aqui, ela tem alguma questãozinha aí que não, para mim, eu brigaria por uma anulação no exercício desse, vai, eu falar, porque ela depende da massa. Então, se você decrescer a massa, decresce a energia potencial, de fato. Mas o que ele está querendo dizer é que conforme a altura vai aumentando, não sei quem que falou aí, é exatamente isso. Conforme a altura vai aumentando, a energia potencial cresce. Foi o que eu falei, né? Quanto mais alto a gente puxa essa bolinha, quanto maior a altura, maior o H, maior a energia potencial dela. Certo? Então a nossa alternativa aqui é a alternativa C. Alguma dúvida, alguma coisa? Por enquanto, não. Boa. Bora para a próxima. Tá, essa aqui eu vou pular porque ela é mais teórica. Outra coisa muito importante, gente, a gente sempre tem material de teoria. Esse aqui a gente colocou, porque não tem na aula esse exercício, mas ele tem na teoria, para vocês lerem o material da teoria e resolver esses exercícios aqui, ver se vocês entenderam. Hoje tem esse material da teoria aqui. Tá no Classroom, mas depois eu passo para vocês, porque eu acho que tá no Classroom bom. só do pessoal do anual. Obrigado. Qualquer coisa me cobrem aí que eu passo para vocês. Vamos tentar fazer algum de fazer conta? Vamos ver. Ó, caralho, meu mouse tá bugado.
Olha aqui, isso aqui é um exercício do Enem, tá vendo? De usina daquilo que eu mostrei para vocês. Vamos fazer ele, vai, já que é do Enem? Acho que é importante. Bora lá. A figura representa o processo mais usado nas hidrelétricas para a obtenção de energia elétrica no Brasil. As transformações de energia nas posições 1 para 2 e 2 para 3, esse que está falando essa setinha, da figura são respectivamente. Então, ó, figura 1 está mostrando num lugar alto aqui, e aqui no 2 está no meio do túnel. Então aqui tá vendo, a água está paradinha aqui, e aqui ela está em movimento aqui no duto. Do 2 para o 3, o que ele fala? No 2 eu tenho uma energia em movimento, no 3 já é a energia elétrica aqui. Então o que está acontecendo? Vamos lá. A transformação do 1 para o 2 primeiro. Energia cinética e energia elétrica é energia cinética em energia potencial em energia elétrica. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom para a gente ver tudo junto. Ou é energia potencial em energia elétrica. Então só daqui a gente já consegue matar, né? Mas ó, porque o que está acontecendo? Aqui eu falei, ela está no alto, deixa eu subir aqui. A gente tem a água parada numa posição alta. E aqui ela está em movimento. Basicamente, o que uma represa faz numa hidrelétrica é isso, é você represar a água, segurar para ela ter altura, e aí ela desce pelo duto com velocidade. Então, o que está acontecendo? É a energia assim, potencial. né, Bruno? É que quando eu clico aqui ele muda, mas pera, deixa eu sair. Exatamente, ó, energia potencial e energia elétrica. Eu não sei quem falou, mas é isso aí. Só pela, tá vendo, numa questão dessa na Enem, você nem precisava saber o resto, você nem precisava saber que isso aqui já é energia elétrica. Só pela potencial em cinética, você já matou, ganhou uma questão no Enem. Tá vendo como essa aulinha que eu dei pra vocês em 20 minutos, mostrei, o Enem adora cobrar teoria, assim, pra ver se você tá entendendo o que tá acontecendo numa coisa cotidiana, que é a hidrelétrica, porque toda a nossa energia, no Brasil, a maior parte, ela é de energia elétrica. Outro aviso, a gente vai falar, vai ter uma aulinha aí, que a gente vai juntar outras matérias, vai dar uma aula diferente um pouco, e a gente vai falar bastante sobre energia, sobre hidrelétrica, sobre termoelétricas, então é interessante vocês participarem, vai ser bem legal. Boa, já descobrimos que é AC, mas vamos ver o resto? O que está falando aqui? Energia cinética e energia elétrica. Bom, se é do 1 para o 2, do 2 para o 3, primeiro, né? Não tem como a segunda opção ser diferente dessa opção daqui, né? Então, só de você olhar isso, você já fala, impossível ser essa, não precisa nem saber o resto, né? Porque o 2 é algum tipo de energia. A outra parte tem que ser igual, né? Vocês concordam comigo? Que não tem como a gente fazer duas coisas diferentes. Só por isso vocês também matariam. Mas aqui a gente sabe que a energia cinética, que é o que a gente falou, transformando em energia elétrica, que é o que eu falei para vocês lá na parte da teoria. Show? E eu juro para vocês, eu nem tinha visto essa lista antes de fazer a teoria. Você vê como... Eu não sabia que tinha essa questão no Enem. Mas isso é clássico do Enem, coisas do cotidiano. E esse ano, por causa da bandeira vermelha, patamar 2, falando de termoelétrica, usina hidrelétrica, a chance de cair alguma coisa assim é muito grande. Então, isso é uma parte da matéria que é muito legal vocês prestarem atenção. Ficou claro? Ficou bom? Todo mundo entendeu? Porque tá acabando o nosso tempo, vai dar pra fazer mais umzinho só. Energia potencial seria a energia da queda, não é? Exatamente, a energia potencial não, ela lá em cima, ela parada, lembra? Tem altura, tem energia potencial. Então a água parada lá faz e desce. É uma cachoeira. Pensa, a água lá em cima, ela tem... O que faz ela se movimentar? Ela está em cima, o que vai fazer ela cair na cachoeira é a energia potencial sendo transformada em energia elétrica, em energia cinética. Entendi, obrigado. Boa. Eu queria tanto fazer uma continha, gente. Que aula de física é essa que não teve uma conta? Não. Vamos achar onde conta. Vamos fazer isso aqui? Ele é grande, vai. Vocês podem ficar um pouquinho mais? Já deu a hora. Bom, eu vou continuando. Vou fazer mais esse. Eu prometo que esse é o último, mas ele vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Vamos ler. Enem 2015, hein? Faz pouco tempo esse. Uma análise criteriosa do desempenho do Usain Bolt. Vocês sabem quem é, né? O corredor. Na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos, mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar o corpo reto, foram 13 passadas,
mostrando sua potência durante a aceleração. O momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de. Então, ó, ele está querendo saber de trabalho. O que a gente tinha falado de trabalho? O trabalho é força vezes o deslocamento. Então, vamos anotar isso em algum lugar aqui. Será que eu consigo escrever? Deixa eu achar algum jeito de escrever isso na tela. Bom, eu vou pegar as informações e colocar no slide para a gente escrever. Ah, boa, achei um jeito de escrever aqui, calma. Vou compartilhar o resto da tela com vocês. Bom, bora. Vocês estão vendo aqui, né? Vamos lá, vou tentar escrever aqui bonitinho na tela. Então, vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Então, eu tenho, vamos grifar, velocidade máxima dele, 12 metros por segundo. Ele fala a massa dele, 90 quilos. O que ele tem? Vamos ver o que mais que a gente tem. Está falando que ele fez um recorde. Mas só ver o que ele está perguntando, né? Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, o trabalho total, então, ó, muito importante, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas. Então, ele quer saber só nesse começo. Por que ele fala aqui? Até se colocar seu corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração. Deixa eu ver. É os 30 metros, não é? Que foi em então, 3,78 segundos. Isso, exatamente isso. Ó. Então, ele fez só 30 metros. Então, esses 60 metros... Olha como os caras são para confundir, né? A corrida é de 100 metros, mas na real não tem nada a ver com isso aqui. Então, vou até apagar isso para não confundir nós. Gente, eu estou fazendo no ao vivaço com vocês aqui. Eu nunca fiz esse exercício. Tira essa régua. Bora. Então, tá. Bora ver. Então, a gente sabe que vamos escrever as formas que a gente sabe. O trabalho, nossa, isso era para ser um tal, mas tá horrível. É igual a força vezes o deslocamento, certo? Mas o que acontece é que... Nossa, gente, esse exercício eu acho que eu vou pular ele por causa de um motivo. Eu vou ter que fazer umas coisas que eu não expliquei para vocês, que o pessoal do semestre do anual já viu. E aí vai ficar... Nossa, eu vou ter que pular isso com vocês. Que merda. Deixa eu pular isso. Fiquei um tempão lendo com vocês e não vai dar para fazer. Porque o que acontece? Vou tentar escrever aqui só para vocês entenderem. Depois a gente passa melhor. Quando você faz, ó, o que a gente precisa aqui, né? Vamos lá. Eu tenho... O trabalho é igual a força vezes o deslocamento. E o que mais a gente está falando aqui, né? A gente está falando de energia cinética também. Então, o que foi a energia cinética? Ele saiu do zero. A energia cinética inicial dele era zero. E a energia cinética dele, no final disso daqui, que foi o máximo dessa velocidade dele, que ele fez a melhor marca, foi 12 metros por segundo. Isso foi a energia final, certo? Então, qual que foi a variação de energia? Não, isso foi a velocidade. Ai, que burro. Isso foi a velocidade final dele, né? Então, como que é a energia cinética? É m vezes v quadrado sobre 2. Essa é a fórmula de energia cinética. Com isso a gente consegue fazer, porque a gente tem a massa, tem essa velocidade máxima que ele atingiu, e já tem tudo, a gente só precisa da massa e da velocidade. Então, o que eu tenho? Eu tenho o trabalho e tenho a minha energia aqui. Então, ele quer saber qual foi esse trabalho total. Olha, então, se pá, nem precisa mesmo, olha que belezinha, achei que não ia dar certo.
Ele quer saber isso daqui. Mas o que eu falei para vocês? Eu não preciso saber isso aqui, eu não preciso saber essa força. Porque eu tenho aqui, com esses dois, eu tenho a minha variação de energia. Olha que doido. Lembra que eu falei para vocês que o trabalho ele é igual à minha variação de energia? Eu não tinha nada de energia potencial, a minha energia inicial era 0. O que é a variação? É a energia final menos a minha energia inicial. Então, o que vai ser esse trabalho dele? Isso aqui é 0. O que eu falei que energia I é o 0, certo? E minha energia final é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Quanto que vai dar isso? 90 vezes 12 ao quadrado sobre 2. Fazendo essa continha, como que a gente faz isso? Vamos ver. Se alguém tiver uma calculadora aí e quiser me ajudar, vai dar 90 vezes 144 dividido por 2. Isso aqui com isso dá 72. Aí deixa eu fazer essa conta aqui. 90 vezes 72 dá 0, 2 vezes 9, 18. 7 vezes 9, 63. 0, 8, 4 e 6. Tem isso daqui? Boa, ó, como é que ele tá falando, né? Ele que é o mais próximo. Deu 6.480 energia em joule. Então, pelas minhas contas aqui, vamos ver se eu acertei para esse exercício. Isso. Vamos ver? Era isso. O maisinho. Aqui o checkzinho falando que é isso daqui. Vocês viram como que é? O que a gente fez aqui? O tempo inteiro, o que eu apliquei? Isso aqui que eu mostrei para vocês. O trabalho é igual a variação da energia. O que era a minha energia lá dele? Ele só queria saber, depois daqueles 30 metros, não sei quem comentou, que até me ajudou ali. Eu estava na dúvida do tipo, é a prova inteira, não sei o quê. Não, foram esses primeiros 30 metros. Então o que ele queria saber é só qual foi essa variação. Nesse tempo, ele teve um trabalho. E o trabalho é a variação dessa energia cinética. Então, você vê, conceitualmente, a gente só tinha que lembrar disso e da forma da energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, que está aqui. Foi a única conta que eu fiz. Aqui, certo? Então, olha aqui. Trabalho, é que eu achei que tem uns exercícios que são mais chatinhos, que às vezes tem que transformar isso daqui em velocidade. Depois eu mostro para vocês como faz isso, que é mais chato. Mas dá para a gente fazer isso daqui dessa forma que a gente fez até aqui, né? Vocês viram? Só mudei para cá, energia cinética, trabalho e variação de energia cinética. O que é variação? É o final menos o inicial. O inicial é 0, peguei a energia final, mv ao quadrado sobre 2, o resto é só continha. Chegamos aqui no resultado, questãozinha resolvida. Mas o que é o negócio? Numa prova de Enem, nossa, eu juro que eu fazendo Enem, eu ia pular essa questão. Eu ia falar, pô, confusa pra caramba, um texto difícil, deixa pro final, vocês têm muita coisa para resolver, que nem aquela outra que a gente resolveu antes ali, né? Era mais rápido, era mais fácil da gente fazer e ganhava um ponto muito parecido. Então, uma dica também muito importante que prova é estratégia. Não vale a pena, muitas vezes, deixa eu voltar aqui, você perder muito tempo numa questão que você está achando muito complicada, muito difícil, sendo que tem um monte que você poderia estar acertando. Então, numa dessa, eu tranquilamente marcaria, se eu te der tempo, eu vou lá e faço essa conta depois. Se não, manda ver, vai para a próxima. Certo? Quem que mandou aí? Deixa eu ver. O que vocês mandaram enquanto eu fazia isso? Quem pediu para eu voltar lá para printar, conseguiu? Eu fazendo de última hora, fazendo em cima do negócio. Boa. Show. Bom, vai estar gravada essa aula, vocês vão poder ver de novo. Fiz poucos exercícios com vocês, passei uma teoriazinha. Mas o que é legal essa aula para vocês? Que com o tempo? É que hoje foi uma aula só para a gente começar, a primeira vez que a gente está dando essa aula também de exercício. A ideia é, tentem fazer, que nem não lembro quem comentou, desculpa. Se não conseguiu, manda mensagem, aqui a gente tem super pouco tempo. Fora, eu tenho tempo de fazer, vou montar para vocês, explico certinho, passo a passo, vocês podem explicar melhor. E aí é isso. Deixa eu parar de gravar para a gente conversar melhorzinho.